Olá, bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu venho trazer um assunto de extrema importância para todos nós, que é como gerir as nossas finanças. E eu te faço uma pergunta: faz sentido para você aprender a organizar suas finanças de forma simples e começar a viver, começar a desfrutar melhor a sua vida? Hoje eu trouxe aqui para tratarmos um assunto em que é muito travado na mente das pessoas. Finanças, eu tenho que ter muito para aprender a gerir. Finanças, se eu tiver pouco, eu não preciso me preocupar, eu não preciso ter responsabilidade. Pouco ou muito é a percepção de cada um. A sua necessidade é o que importa. E eu estou aqui para te mostrar de forma simples e eficiente como você gerir melhor os seus recursos. Aquilo que entra, aquilo que você faz entrar no caixa, no seu bolso, na sua conta, aquilo que você traz de recurso para você gerir. Você já se viu perdido em meio a tantas contas e boletos, em meio a tantas outras dívidas, em meio a despesas demais, chegando boleto, chegando um atrás do outro, uma fatura atrás da outra chegando, e você perdido sem saber por onde começar, como fazer, de que forma administrar isso, e não para de chegar, e o dinheiro está faltando para pagar isso, para pagar aquilo. Você já se viu dessa maneira? Você já se viu dessa forma? Você se vê assim? O seu estado atual é esse? Se é isso, por isso que você está passando, eu estou aqui para te ajudar de forma simples e eficiente. Como começar a organizar as suas finanças. Fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer bastante conteúdo, bastante explicação, muita coisa boa para te ajudar a desenvolver e a aproveitar o melhor da sua vida. Você sabia que algumas pesquisas apontam que 70% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de gestão ou controle financeiro? 70% dos brasileiros. Será que você faz parte desses 70% também? Essa falta de gestão, sabe o que acontece? Muitas das vezes leva as pessoas a acúmulo de estresse, endividamento, atraindo doenças, dores, alguns problemas dos quais acabam não afetando a sua própria vida, mas aquelas pessoas das quais você também ama. Então o meu convite é que, se você se vê dessa maneira hoje, eu estou aqui para te ajudar a sair desse resultado dos 70%, a deixar de fazer parte dos 70% que não fazem controle de absolutamente nada. E eu quero dizer para você, você pode começar já, de forma simples e objetiva, a cuidar dos seus recursos, a cuidar daquilo que você atrai, daquilo que você traz, a cuidar melhor, a gerir as suas finanças, a fazer uma gestão saudável. E isso, com certeza, vai melhorar a sua qualidade de vida, a maneira com que você lida com as coisas, a maneira com que você lida com as pessoas, a maneira com que você lida com as suas aquisições. Vem comigo, continue junto aqui com a gente. Vamos fazer o básico. Pega aí, papel e caneta na mão. Como vai funcionar? Primeira coisa que você precisa é começar a tomar nota de todas as suas despesas. Você vai pegar um papel, uma caneta e vai começar a anotar. Comece a descrever todas elas. Anota todas as suas despesas, sejam elas fixas, sejam elas variáveis, ou seja de outras despesas extras e tal. E aí, você vai criar uma categoria. Você pode pegar lá um papel, dividir ele no meio, em 3 partes, e colocar despesas fixas, faça uma linha, despesas variáveis, faça outra linha, e aí a gente pode chamar essa terceira opção de extras ou outros, como você achar melhor, como você se entender melhor com a sua gestão, pois afinal você vai estar gerindo os seus recursos, as suas finanças. Ninguém melhor do que você para entender para onde está indo o seu dinheiro. Então, você vai fazer uma listagem disso, do que são as suas despesas fixas, o que são as suas despesas variáveis. O que é despesa fixa? Você está com dificuldade de entender o que é uma despesa fixa, o que é uma despesa variável? Eu vou falar isso mais à frente, eu vou estar explicando melhor cada um desses, mas eu já vou te adiantando alguns detalhes. Por exemplo, se você paga um aluguel, todo mês você tem que pagar um aluguel. Você tem um custo, é uma despesa fixa. Se você paga um financiamento de uma casa, Diogo, mas esse valor ele vai mudar, mas ele por um período ele é uma despesa fixa também. Você faz compra, a sua compra todo mês você faz, não é uma despesa fixa, é uma variável, ela vai oscilar. Eu tenho uma conta de energia, eu tenho uma conta de água, e aí você vai categorizando
todas as suas, todas, inclusive a do cartão de crédito. E a do cartão de crédito você vai abrir, expandir ela como? Por quê? As suas despesas estão dentro das linhas ali do seu cartão, da sua fatura. Você vai pegar ela e vai desmembrar ali cada despesa de acordo com a categoria dela. Terceiro que eu recomendo para você facilitar a sua gestão é você utilizar um aplicativo. Utilize um aplicativo de finanças do seu gosto. Escolha um que melhor atenda às suas necessidades. Ou pega uma planilha, utiliza uma planilha. Você pode utilizar também uma planilha e listá-la numa planilha. Ah, Diogo, mas eu não tenho um aplicativo, eu não tenho uma planilha. Continuamos aqui com o básico, porque o básico dá resultado também. Papel e caneta, pega um caderninho e utiliza o caderninho. E começa pelo caderninho. Se você não consegue, não dá para ter um aplicativo agora, não dá para fazer a gestão por uma planilha, começa no caderninho. Papelzinho, uma caneta e toma nota de tudo. O mais importante aqui não é se você vai usar um aplicativo, não é se você vai usar uma planilha, não é se você vai usar o caderno. O mais importante é você fazer. Por quê? Porque você só pode melhorar aquilo que você consegue medir. Agora que você já registrou todas as suas despesas, você já tomou nota de tudo, com isso nas mãos, agora você começa a ter uma nova visão. Você começa a olhar de forma ampla, que você começa a subir o seu campo de visão da sua realidade. Por quê? Porque num dado momento, se você toca a sua vida, se você olha para as suas despesas, para as suas finanças, olha de qualquer jeito, sem de fato ter nas mãos todas as informações que você precisa ter, você não consegue ter essa visão ampla. O que a gente está construindo aqui, juntos, é uma visão amplificada para quê? Para que você tenha uma vida melhor, para que você viva uma vida melhor. Então, a partir de agora, você já começa a ver possibilidades que antes você não estava vendo. Por quê? Você começa a enxergar quais são os gaps que você encontrou, quais são as despesas que você nem sabia que tinha, quais são os investimentos que você está deixando de fazer por conta de não estar gerindo, administrando as suas finanças de uma maneira saudável. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que de fato é uma reserva de emergência? Sabe o que é fazer uma reserva de emergência? Sabe o que é ter uma reserva de emergência? Sabe como construir uma reserva de emergência? O que é isso, Diogo? O que é uma reserva de emergência? Para que é uma reserva de emergência? Por que eu vou ter isso? Por que fazer isso? Deixa eu te lembrar, só um pouquinho, alguns anos atrás, quando iniciou-se, a pandemia deixou muito claro a importância que devemos dar, o quanto nós precisamos aprender sobre ter uma reserva de emergência, sobre construir uma reserva de emergência. A pandemia veio exatamente para mostrar isso, a importância. Muitos conseguiram enfrentar todo esse período de dificuldades financeiras, de limitações, por conta da reserva de emergência. Isso eu quero trazer para você, aprender. Se por acaso você ainda não faz, se por acaso você ainda não aplica, tudo bem, não tem problema, não precisa entrar em desespero. Começa a partir de agora, começa a partir desse momento a se aplicar nisso, a começar a fazer, a criar a sua própria reserva de emergência. Nós vamos chamar essa reserva de emergência de fundo, vamos construir um fundo de emergência. E eu vou te explicar ao longo desses vídeos como você vai fazendo isso, como você vai construindo isso, como você vai aplicando isso na realidade que você já está. Lembre-se que você só pode mudar aquilo que você pode medir. Você só muda o que você consegue medir. Se você não consegue medir, você não consegue mudar. Se você não pode ver, você jamais vai poder ter. Então você precisa começar a fazer. E nós chamamos isso de construção de fundo de reserva. Você vai olhar para um período de 3, 6 ou até um ano. E aí eu te dou essas três opções, essas três maneiras das quais você pode iniciar. Diogo, eu consigo fazer com 3 hoje, eu consigo fazer com 6, ou eu consigo fazer com 1. O que é esse 3, 6 e 1? Eu consigo pegar 3 meses e construir esse fundo de reserva para que me mantenha
caso aconteça qualquer coisa, caso aconteça qualquer dificuldade nesse percurso, eu tenho uma reserva que vai me manter por pelo menos 3 meses. 3 meses eu já construí essa reserva para poder me manter. Não, Diogo, eu já me organizei, as coisas agora estão tendo uma fluidez melhor, eu já estou conseguindo, de fato, administrar os meus recursos, administrar as despesas, eu já estou conseguindo ter uma gestão melhor das minhas condições. Então eu já subo para 6, agora eu já consigo fazer com 6. Agora já não é mais 3 meses, agora eu já consigo fazer esse fundo de reserva, construir esse fundo de reserva para 6 meses. E isso é um trabalho diário, contínuo, isso é um comprometimento seu, todos os dias. Ah, Diogo, eu consegui avançar um pouco mais, agora eu já consigo ter esse fundo de reserva para 1 ano, eu já consigo me manter acontecendo qualquer coisa na condição que eu estou tendo um fundo para agora, para me manter por 1 ano, até 12 meses, através desse fundo de reserva. Você vai pegar qual o seu custo mensal? Qual a sua despesa mensal que você tem? Lembra que nós começamos lá a elaborar, a destrinchar, a descrever tudo? Quais são as nossas despesas? Agora você tem nas mãos. Quais são as suas despesas mensais? E aí, esse fundo vai ser construído para isso. Para quê? Para que ele possa te manter, te sustentar por pelo menos 3, 6 ou 12 meses. O seu custo mensal, a sua despesa mensal. E esse fundo de reserva ele precisa estar criado, ser construído. Você vai colocar ele numa conta, num lugar seguro, que talvez tenha um rendimento aí, pelo menos pelo CDI. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, sobre esse tipo de investimento, que vai te dar uma rentabilidade segura. Esse dinheiro vai estar protegido e esse dinheiro não vai estar sendo visto por você continuamente. Toda hora você vai estar olhando esse recurso. Esse é um investimento, esse é um fundo que fica uma reserva para você, está reservado. Então, você vai criar esse fundo de reserva, seja 3, 6 ou 12. Depende do momento que você está, depende do qual é o seu empenho, de qual é a sua determinação para buscar uma vida melhor, viver uma vida melhor. O que esse fundo de reserva vai trazer para você? A possibilidade de você crescer, a possibilidade de você não ficar acordando todos os dias, pensando, preocupado, qual o boleto que eu vou pagar, qual é a conta que eu tenho que pagar, se eu tenho dinheiro para isso, se eu tenho dinheiro para aquilo outro, se vai dar para me fazer, se eu posso me dar o prazer de ter uma nova experiência, de fazer um curso, um treinamento, de buscar uma imersão, de fazer uma viagem, quiçá, de curtir com a minha família, de fazer algo diferente, de experimentar coisas diferentes. Por quê? Porque você começou a se organizar, você começou a gerir os seus próprios recursos, você começou a ter nas palmas das mãos toda a gestão, para onde vai, você consegue identificar. E o fundo de reserva ele vai criar uma consciência em você de que você não está fazendo loucura, você não está fazendo de qualquer jeito, você tem margem de segurança e proteção. Para quê? Para você ficar parado? Não. Para você continuar avançando. Então, o primeiro passo de toda essa construção é você olhar com carinho, olhar com amor, olhar com dedicação, olhar com comprometimento para o fundo de reserva. Fundo de reserva não é para você ir lá e pegar para comprar uma roupa, comprar isso, comprar aquilo. Que fundo de reserva é para você ser protegido. Você não sabe o que pode vir a acontecer, você não sabe se você vai continuar com o seu emprego amanhã, se você vai continuar na empresa onde você está, se você vai continuar com o negócio que você tem. Você não sabe como vai ser, se você vai ter um problema, uma necessidade para atender uma demanda de saúde. Enfim, fundo de reserva é para isso. Porque todas as outras coisas, você vai fazer caixa, você vai construir riqueza para atender essas necessidades, mas elas não fazem parte do seu fundo de reserva. O seu fundo de reserva é para você não ficar paralisado, preocupado, deixando de investir em você, porque corre risco de colocar o seu dinheiro, os seus recursos, a sua finança em coisas que podem não dar certo. Por isso, de tudo que vamos falar aqui, a primeira linha é: comece a construir o seu fundo de reserva para 3, 6 ou 12 meses. Com isso, você vai se permitir a investir em você mesmo.
Pois a parte mais importante de tudo aqui é você. Lembre-se de você. Reserve parte do seu orçamento agora para cuidar de você, cuidar da sua vida, cuidar dos seus interesses. Você vai reservar parte também. Como assim, Diogo? Pois é, você vai reservar parte do seu orçamento agora para cuidar das coisas que você gosta de fazer. Você vai criar uma reserva, você vai tirar uma parte disso para esse cuidado. Você fazer viagem, talvez você queira viajar para algum lugar, fazer alguns passeios, estar com a família, curtir com alguns amigos, sair, ou simplesmente se dar um presente, simplesmente se presentear. Sabe por quê? Porque quando você cuida de você, você começa a ter uma qualidade de vida melhor, você começa a ter e a viver melhor. Muda o seu estado, mas ninguém vai olhar por você se você não for o primeiro a se enxergar. É importante você revisar o seu orçamento. É extremamente importante você voltar sempre que possível, você definir, aí seja lá uma vez ao mês, 2 vezes, isso vai depender de como você vai programar, como você vai gerir o seu tempo, o seu mês, a sua semana. Então eu recomendo você pelo menos parar, pelo menos uma vez no mês, você parar para revisar todo o seu orçamento. Como está a sua programação, como você empregou, como você utilizou, como você distribuiu, como você fez todo esse seu planejamento. Você voltar e fazer essa revisão. Por quê? São através dos pequenos ajustes que você vai obter grandes resultados. Fazendo os pequenos ajustes, regulando, e aí sim você continuar. E aquilo que talvez no orçamento passado, do mês anterior, fazia sentido para você, talvez nesse não faça mais. Então, por isso que eu recomendo você, pelo menos uma vez ao mês, você voltar e revisar. Fazer toda uma revisão, todo um checklist de como está distribuído todo o seu orçamento. E o que precisar ser ajustado, aplicar e fazer esse ajuste. Quero dizer para você que fico muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de processos que a gente pode aplicar na nossa vida diariamente, e tornar uma vida melhor e viver uma vida melhor e ter dias melhores, mais agradáveis, mais prazerosos. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, de alguma maneira, comenta aqui embaixo e não se esqueça. Lembre-se sempre, se você conhece alguém, sabe de algum amigo, alguma pessoa que precisa disso agora, talvez venha na sua cabeça aí, cara, eu preciso compartilhar com essa pessoa, eu preciso falar com ela, a pessoa precisa ver isso. Compartilhe com ela também. Passa para ela também, ajude a mais pessoas a também viverem uma vida melhor. Talvez falta só um ajustezinho, é apenas um clicar. Dá um clique aí, pega aí, copia o link e manda lá no seu grupo do WhatsApp, seus amigos, aquelas pessoas que faz sentido para você e que você entende que podem viver uma vida melhor também. Até mais, até a próxima.